Olá, pessoal, muito prazer. Meu nome é Roger Vieira. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje nós estamos com mais um episódio daquele quadro de entrevistas com brasileiros aqui nos Estados Unidos. E hoje nós estamos trazendo o Gustavo. Manda um alô para a galera, Gustavo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? É nóis. O Gustavo é enfermeiro aqui nos Estados Unidos, então hoje ele vai falar um pouquinho da profissão dele. Ele é formado em enfermagem lá no Brasil e ele conseguiu validar o diploma dele e atuar aqui nos Estados Unidos. Então, além da gente conhecer um pouquinho da história de vida dele, nós vamos saber um pouquinho mais sobre essa área, né? A área de enfermagem, que é uma área que demanda muitos profissionais aqui nos Estados Unidos. Gustavo, muito obrigado por você ter aceito o convite da entrevista. Comece se apresentando, fala da onde você é do Brasil e o que você fazia antes de vir aqui para os Estados Unidos. Vamos lá, eu que agradeço a oportunidade e de estar aqui compartilhando isso com, né, sua audiência. E então, no Brasil, eu sou de Minas Gerais, a cidade de Betim, próxima a Belo Horizonte. E no Brasil, meu trabalho era eu trabalhava com enfermagem. Eu me formei a minha graduação em 2009. E de lá até quando eu vim para cá foi o único trabalho que eu tive no Brasil, foi na área de enfermagem. Tá certo. E conta para nós, o que aconteceu que deu na sua cabeça, vou para os Estados Unidos, né? Cansei do Brasil, vou para os Estados Unidos começar minha vida lá. Eu sempre tive essa vontade de morar fora, de fazer intercâmbio, de aprender inglês. E então eu estava em dúvida entre Canadá, Irlanda ou Estados Unidos. E os Estados Unidos era um lugar que eu conhecia algumas pessoas. Então a escolha foi, né, alguém ali para poder dar um apoio no começo. E aí eu acabei vindo para cá. Mas para me aventurar mesmo. No início eu não vim para cá para ficar. Tá certo. Quando você veio para cá, você fez todo o seu processo sozinho, até porque você veio como turista, né, no início. Você fez tudo sozinho ou você precisou de ajuda de alguém, alguma empresa? O processo de visto, eu tive uma agência de viagem me assessorando, porque eu não falava inglês, eu tinha medo daquele preenchimento lá daqueles formulários, né. E quando eu cheguei aqui, eu tinha conhecidos que eu não via há muito tempo, que moram aqui há 15 anos e eu não tenho contato há bastante tempo, mas eles me ajudaram, me buscaram no aeroporto, me receberam na casa deles, sabe. Então eu tive uma ajuda, assim, no começo. E conta para nós, Gustavo, como que foi a sua adaptação aqui aos Estados Unidos? Porque acredito eu que um país diferente, uma língua diferente, uma cultura diferente, tudo isso é muito novo. Como que foi essa sua adaptação? Você já falava inglês ou não? Não, eu cheguei aqui, eu não falava nenhuma palavra de inglês, eu não sabia falar nem "oi". E a adaptação foi bem complicada, é difícil, né, porque você sai de uma zona de conforto, você sai de uma vida razoavelmente estável para começar tudo do zero, porque é como se eu tivesse nascido de novo. Aprender um novo idioma, aprender a conviver com pessoas de uma cultura diferente. Então, assim, o primeiro ano eu digo que foi, assim, difícil, eu chorei muito, eu queria muito ir embora, mas acabei persistindo, porque eu sabia que dias melhores viriam, né. E você fez a troca de status de turista para estudante aqui nos Estados Unidos. Muitas pessoas desconhecem esse processo. É possível? É difícil? Como que foi no seu caso? Olha, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem que existia essa possibilidade. E conversando com pessoas, me falaram que eu poderia, mudar o status, né, do meu visto para estudante. Então eu contratei uma assessoria e eles aplicaram para mim para estender o meu visto de turista e mudança do status para estudante. E assim, eles me falaram que por eu ser enfermeiro, a carta, né, que eles mandam para a imigração seria muito mais fácil de aprovar, porque teria um background bacana ali. E então, assim, não achei que foi difícil, eles mandaram o processo, depois de 8 meses eu tive a resposta, eles aprovando minha mudança de status para estudante. E conta para nós, né? Como que é aprender inglês aqui nos Estados Unidos? É muito diferente do Brasil? Você já estudou no Brasil ou não? Como que estava o seu nível quando você chegou e depois indo para a escola? Você percebeu que melhorou muito? Na verdade eu não fui para a escola, eu aprendi inglês sem ir na escola. Porque assim, no Brasil eu tentei estudar algumas vezes, mas assim, nunca levei muito a sério, porque assim, a gente acaba indo na escola poucas vezes na semana, então você não tem um contato diário, né, com a língua, igual quando você está aqui nos Estados Unidos. Aqui, a maioria dos lugares você precisa, né, da língua para você
pedir alguma coisa num restaurante. Então te força um pouco mais. Se você for uma pessoa curiosa, igual eu sou, então você vai querer saber o que que quer dizer alguma coisa e outra, entendeu? Mas depois que eu cheguei aqui, eu comecei a estudar métodos que me fariam chegar na fluência rápido. E encontrei um método de texto com áudio, não sei se você conhece, foi esse método que me levou na à fluência do inglês muito rápido. Em 6 meses eu já falava. Então, antes do meu visto trocar para estudante, eu já falava inglês. E hoje, quando você faz um paralelo para a atividade que você faz, que já já a gente vai entrar nela, e para o seu nível de inglês, de quando você começou até a data de hoje, você percebe que esse estudo foi um divisor de águas na sua vida para você fazer sua atividade? Sem dúvida, sem dúvida. Eu me dediquei muito. Antes de eu começar a fazer essa atividade, eu não sei, eu acho que eu não comentei com você, eu trabalhava como intérprete, traduzindo para pessoas na imigração. Então, assim, depois de 1 ano e meio que eu tinha pisado nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar na imigração traduzindo. E aí eu fiz um curso de Medical Interpreter e estava trabalhando nesse segmento. Então, com a pandemia que eu acabei indo para minha área de enfermagem, entendeu? Show de bola. Então conta para nós, né? Quais foram os trabalhos que você já fez aqui nos Estados Unidos? Porque hoje você está numa profissão que é muito bacana aqui nos Estados Unidos, por sinal paga super bem. Mas conta para nós, quais foram os trabalhos que você já fez aqui para a galera saber? Cara, chegar nos Estados Unidos, ninguém chega sentando na janela, né? Você começa lá embaixo. Então, assim, desde que eu cheguei aqui, eu fiz de tudo um pouco. Eu já trabalhei aqui em restaurante lavando vasilha, já trabalhei em padaria, colocando bandeja em máquina, já trabalhei em construção, já trabalhei em limpeza, já trabalhei em Uber, Lyft, delivery de comida, fazendo compra no Instacart, tudo que você imaginar eu já fiz aqui nesse lugar. O verdadeiro bombril, né? O verdadeiro bombril. O caminho que estava dando um pouquinho a mais de dinheiro era ali que eu ia. Tá certo, beleza. E conta para nós, atualmente você já tem o seu green card, né? Muita gente não sabe, assim, nossa, como que eu consigo green card aqui nos Estados Unidos e tal? Como foi o seu caso, para a galera saber? O meu caso, depois de 1 ano que eu tinha chegado aqui nos Estados Unidos, eu comecei a me relacionar com um americano, e quando o meu status de turista mudou para estudante, a gente chegou na conclusão e decidiu casar para poder mudar meu status imigratório. Então, a partir do meu casamento, eu entrei com processo na imigração e consegui o meu green card pelo meu casamento. Show de bola. E demora muito pelo casamento, assim, de quando você entrou com o processo para receber o green card na mão? Demora muito tempo? Então, cada lugar aqui nos Estados Unidos é um pouco diferente, né. Aqui em Boston, o meu green card demorou uma média de 8 meses, do meu casamento até eu estar com ele em mãos, e no dia seguinte eu fui para o Brasil. Tá certo. E conta para nós, né? Porque muita gente tem dúvida, assim, como que conhece um americano ou americana? Como que você conheceu o seu marido? Eu conheci meu marido num aplicativo, no Tinder, você acredita? E o Tinder é um dos mais difíceis para conhecer alguém. Pois é, e foi de lá que eu tô até hoje com ele. Saímos para um date, né, que eles falam, um encontro, e do encontro tá até hoje, apaixonou comigo. Tá certo, show de bola. É uma dúvida que as pessoas têm bastante, né? No momento da entrevista do green card por casamento. No seu caso, que tipo de perguntas que eles fizeram? Só para a galera saber, assim. Na minha entrevista, eles perguntaram mais coisas a respeito da casa, para ter certeza que a gente morava junto. Então, assim, qual a cor do tapete do quarto, qual a cor da cortina da shower do banheiro, da onde você toma banho, se a janela é persiana ou se é cortina. Coisas bem assim, que só quem mora junto realmente sabe. Passou por algum momento de tensão lá na sala ou foi tranquilo? E até que eu estava tranquilo. É, então tá Acho certo. que quando você não tem o que temer, você fica tranquilo. Tá certo, beleza. Então agora vamos falar um pouquinho da sua profissão, né? Como você descobriu o que você poderia validar o seu diploma? O termo é esse mesmo, validação de diploma? Como que você foi atrás dessas informações? Desde que eu cheguei aqui, a minha intenção era me legalizar por ser enfermeiro. Então eu estava tentando conseguir o green card pela minha profissão, por isso que eu estava tentando aprender inglês e seguir esse caminho. Mas como, né, eu casei antes, então acelerou uma boa parte do processo.
E eu comecei a procurar possibilidades, escolas ou lugares que faria isso, para saber se eu teria que estudar de novo, ou se eu talvez conseguiria algum lugar que me ajudasse aí no procedimento. E então eu achei essa faculdade aqui em Somerville, a Bunker Hill, e eu fui lá, fui muito bem recebido, e eles me passaram todo o procedimento passo a passo que eu teria que fazer, documentos que eu teria que conseguir para poder fazer a validação, que seria um processo diferente, uma vez que eu já tinha o green card. E conta para nós, é muito diferente esse processo de validação para quem está aqui dentro nos Estados Unidos, já com green card, ou até mesmo é estudante, e para quem está no Brasil? Eu acredito que não, porque os requisitos são os mesmos. Eu acredito que você está aqui dentro, já tendo um green card, talvez você consiga um processo um pouco mais rápido, né? Porque quando você aplica no Brasil, você depende da imigração para aprovar o seu visto, então talvez demore um pouco mais. Mas o processo em si, ele é o mesmo. Tá certo. Fala um pouquinho do processo para a galera saber. Quais foram os documentos que você precisou reunir? Você teve que estudar mais ou não? Então, o primeiro passo para você conseguir a validação do diploma é passar no teste do TOEFL, que é as suas habilidades na língua inglesa, né? Sem o TOEFL você não consegue nem dar andamento no processo. E então eu fiz o TOEFL e depois eu transferi todos os créditos da Universidade do Brasil para cá, para essa faculdade, tudo traduzido, e eles fizeram a análise. Aqui nos Estados Unidos, o tempo de universidade do enfermeiro são 2 anos. Então, quando a minha universidade no Brasil foram 4 anos. Então, quando eu fiz a transferência para fazer a equivalência, as disciplinas que eu tinha cursado no Brasil foram suficientes. Então, eu não precisei cursar nenhuma disciplina a mais, entendeu? E aí, depois disso, eu fiz o teste daqui do estado, né? O Butter of Nurse, aqui de Massachusetts. É tipo como se fosse o exame do Corém, só que daqui dos Estados Unidos? No Corém não tem exame. Para falar uma prova que seria uma equivalência no Brasil como exemplo, seria a OAB. Porque na OAB é a única profissão que você faz um exame depois que você se forma, né? Aqui nos Estados Unidos, todas as profissões têm um exame. E de enfermagem, esse Board of Nurse. Tá certo. Esse exame que você fez, o Board of Nurse aqui, é muito difícil? Quantas perguntas foi? Cara, o exame não é tão difícil, não. Assim, a universidade, ela te dá todo o aparato necessário, eles te dão livros para poder estudar para o teste, entendeu? E o teste, eu demorei uma média de 4 horas para fazer, é uma média de 100 questões, E você precisa acertar quantas para passar assim? Você tem 70%. 50%, tá certo. É. E no TOEFL, qual era a pontuação que você precisava ter, né? Porque eu sei que tem uma pontuação do TOEFL, né, para poder passar, alguma coisa assim. A pontuação do TOEFL é 120, a pontuação máxima, né, que você consegue. Porque na verdade o TOEFL ele não tem você não é reprovado, né, o TOEFL é só para avaliar a sua capacidade da língua. Então para validação de diploma, você tem que ter acima de 96 no TOEFL até 120, que é a pontuação máxima. Tá certo. Então, recapitulando, você foi lá, fez o TOEFL, depois você fez a equivalência do seu diploma, né, que são Dos 4 anos créditos. no Brasil, 2 anos aqui, então conseguiu equiparar certinho, não precisou estudar mais. Mm-mm. Depois você fez esse exame, né, que é tipo a OAB dos enfermeiros aqui nos Dos Estados Unidos. enfermeiros aqui. E depois, o que aconteceu? Você precisou mais de alguma coisa? Depois eu já comecei a trabalhar. Sério? É. De quando você deu a entrada para o momento que você começou a trabalhar, e aí a gente vai entender como que você encontrou as vagas. Quanto tempo demorou? Eu tô tentando, na verdade, já começar esse processo desde o ano passado, que eu quando eu estive no Brasil, eu já tentei trazer alguns documentos para poder conseguir, né, essa equivalência. E o processo, eles adiantaram bastante meu processo por causa da pandemia. Então, com um período mais rápido eu consegui a licença. Eu trabalho nesse momento num asilo, e os asilos aqui na minha região, aqui em Boston, estavam com os funcionários doentes, quase todos os residentes doentes, então eles precisavam de pessoas rápido para poder começar a trabalhar.
E conta para nós, Gustavo, depois que você já tem todos os documentos prontos, que você já está apto a trabalhar, para o enfermeiro conseguir trabalho, é muito difícil aqui nos Estados Unidos ou em Massachusetts, que é onde você mora? Olha, a demanda de vaga para enfermeira aqui é muito grande. Tem sites de trabalho aqui que assim, eles estão pegando no laço. Então, assim, a experiência do Brasil conta, sim, aqui, depois que você já validou o diploma, mas eles te dão todo o treinamento, todo o suporte necessário para você começar. Então, assim, tem muitos sites com várias vagas, que é tranquilo achar vaga de emprego, uma vez que você não precisa que eles sejam seu sponsor e peticione para né, para você vir trabalhar, uma vez que você já está aqui, você consegue entrar. Recentemente, nós fizemos uma entrevista com um casal onde o marido era enfermeiro no Brasil e ele fez um processo de vir para cá já com o Green Card. Você conhece alguma pessoa que está aqui dentro como estudante que conseguiu atuar na área de enfermagem também? Ou é muito difícil quem está aqui dentro? Olha, a informação que eu tenho é que até algum tempo atrás, até no final do ano passado, as pessoas conseguiam, aplicar aqui dentro e conseguiam ter um sponsor que pudesse, ajudá-las, né, a conseguir o green card sendo enfermeiros. Mas ano passado, esse Board of Nurse, ele mudou uma coisa, que antigamente, para você fazer o teste estando aqui dentro dos Estados Unidos, você não precisava de Social Security. E a partir de dezembro do ano passado, você precisa de Social Security para se cadastrar no teste. Então, assim, barrou muita gente, porque se você não tem o visto de estudante, não é todo mundo que tem o social, né? Então não consegue fazer esse teste A pessoa teria que conseguir alguma oportunidade de estágio através do CPT ou dentro da para escola. poder fazer. É, exatamente, para poder daí ela conseguir aplicar para a prova. E fala para nós um pouquinho do seu trabalho em si. Eu sei que você já falou um pouco, mas fala um pouquinho das atividades que você faz e quais são as maiores diferenças que você percebe de ser um enfermeiro aqui nos Estados Unidos para as práticas que são feitas no Brasil. O que você percebe de maior diferença e fala do seu trabalho? Aqui nos Estados Unidos, eu vejo que tem vários tipos, né, de enfermeiro, várias opções de atuação. Tem enfermeiro que viaja aos Estados Unidos só visitando hospitais, tem, né, enfermeiro que... O enfermeiro aqui é considerado quase um médico. Então, e o enfermeiro precisa também construir carreira. Você começa lá embaixo e aos poucos que você vai conseguindo cargo de manager, né? E então, assim, o que eu vejo como diferença maior hoje, onde eu estou trabalhando, que é um asilo, o enfermeiro ele faz praticamente o papel do técnico de enfermagem no Brasil. O enfermeiro ele medica, o enfermeiro ele tem todo aquele contato direto com o paciente, a responsabilidade é dele. Porque no Brasil, o enfermeiro supervisiona. O enfermeiro não coloca a mão na massa, vamos falar assim. E aqui nos Estados Unidos, não. A responsabilidade de fazer todo o cuidado com o paciente é do enfermeiro. Um exemplo que eu vou te dar aqui no Brasil, eu trabalhei como como enfermeiro em terapia intensiva. E na terapia intensiva, você só pode ter 2 pacientes no máximo. E aqui nos Estados Unidos, quem faz esse trabalho na terapia intensiva é o enfermeiro. Então, o enfermeiro que fica dando toda a assistência direta aos 2 pacientes. Então, em alguns lugares, tem essa equivalência um pouco parecido com o trabalho do técnico de enfermagem. E o que você faz exatamente assim? Eu sei que eu sou leigo nessa área, mas fala um pouquinho das suas atividades. É todo esse tipo de cuidados com o paciente, ajuda em banho, em medicação, é curativo, né, que como eu trabalho num asilo, então a demanda é menor do que um hospital, praticamente são os mesmos residentes todos os dias. Então, acaba sendo um trabalho mais rotineiro, vamos falar assim. E fala para nós, como que é o tratamento dos outros profissionais com você, né? Sabendo que você é um brasileiro, que você é de fora do país, eles te tratam bem? Teve alguma resistência? Como que é o tratamento no meio de trabalho, assim? Não, eles me tratam muito bem, eu fui muito bem recebido. Os americanos em si, eles são receptivos, né, eles são, fechados, né, mas eles são receptivos, eles entendem que toda essa dificuldade que a gente passa, né, quando muda para cá e tenta começar a vida do zero, eles sabem como é. E apenas voltando um pouquinho, com esse processo todo, né, de TOEFL, de validação do diploma, de fazer, né, a prova, né, que é tipo o OAB da enfermagem, quanto que você gastou mesmo nesse processo, só para a galera saber? Cara, eu gastei uma média aí de uns 3.000.
E fala para nós, né? As pessoas têm muita dúvida, né? Qual que é o salário das profissões aqui nos Estados Unidos? Você consegue passar para nós uma média de quanto um enfermeiro iniciante, né, começa ganhando aqui nos Estados Unidos, até o máximo que ele pode chegar? Você não precisa falar o seu salário, mas você consegue falar uma média assim de quanto que ganha o mínimo e o máximo de um enfermeiro aqui nos Estados Unidos? Olha, vai depender da carreira, do lugar que você trabalhar e tal, mas assim, eu vejo que o mínimo seria, aqui em Massachusetts, seria uns 23, $25 por hora. E existe um tipo de enfermeiro aqui que é enfermeira anestesista, e esse específico, esse tipo de enfermeiro ganha $100 por hora. Caraca, US$ 100 por hora? É. Quando a gente compara um pouco, né, como o enfermeiro é visto aqui e o enfermeiro é visto no Brasil, o que que você pode passar para nós, assim, da sua visão? O que que você percebe da visão do enfermeiro do Brasil e daqui dos Estados Unidos? O enfermeiro aqui é muito valorizado. O enfermeiro aqui é como se ele fosse um médico. Ele tem a mesma visibilidade, porque no Brasil, na área de saúde, o médico tem toda a visibilidade, o enfermeiro não tem esse poder, né? E aqui não. Aqui eu convivo com famílias americanas, né? Então, assim, uma mulher ou um homem enfermeiro na família, ele é o bem-sucedido da família. Caraca, que bacana, hein? É muito legal. E conta para nós, nesse período que você está aqui, há quanto tempo você já está aqui nos Estados Unidos? Eu cheguei aqui em junho de 2017, 3 anos. Tá certo. O que que você vê de pontos positivos e pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos ao longo desse período que você mora aqui? Eu acho que esse país te dá a oportunidade de crescer, se você quiser e se você for atrás né, dos seus objetivos. E eu falo que esse lugar é pequeno, né? Se você quiser fazer muita coisa, onde você quiser chegar, você consegue, que aqui te dá muita oportunidade. Então, assim, eu vim para cá, eu comecei de baixo e aos poucos eu fui construindo uma carreira, né? Comecei trabalhando como intérprete, aproveitei a oportunidade e fui para minha área de enfermagem. Estou esperando abrir a imigração de novo, que eu pretendo também continuar trabalhando como intérprete. Está fechado por causa da pandemia, né? Mas é isso, cara. Aqui te dá a oportunidade de crescer e de fazer o que você quiser, se satisfazer como ser humano. Tá certo. E tem muita coisa ruim aqui, porque a gente tem que falar do lado ruim, porque as pessoas falam que a gente só fala o lado bom. O que que é ruim nos Estados Unidos? Aqui todo mundo é muito ocupado o tempo todo, né? Todo mundo trabalhando e assim, tudo aqui é dinheiro. E não tem aquela coisa do Brasil de família, de reunir, sei lá, de fazer churrasco. Então, assim, a minha família tá toda no Brasil. Então, eu sinto falta disso, dos amigos, aquelas pessoas, né? Para poder sair, que fica te ligando. Aqui não tem isso. Tá certo. E fala para nós, você tem canal no YouTube ou não? Você tem alguma rede social para a galera se inscrever, te seguir? Olha, eu não tenho canal no YouTube ainda. Eu pretendo, em breve, alcançar, né, o mesmo sucesso que você alcançou aí com o seu canal. Parabéns. Obrigado. Mas, nesse momento, eu tô usando mais o meu Instagram. Eu tô querendo mostrar pra galera como que eu aprendi inglês em tão pouco tempo, qual é esse método aí que eu usei. E em 1 ano e meio eu já estava trabalhando, traduzindo, né? E então, quem quiser me seguir, eu vou, @Gustavo de Noronha. Você escreve aí embaixo na descrição que eu sei que você consegue. Eu vou deixar todas as redes sociais dele aqui abaixo na descrição desse vídeo. Depois vocês corram lá, segue ele, manda mensagem para ele, pergunta tudo que ele vai ajudar vocês. E Gustavo, para a gente finalizar essa entrevista, em vista de todas as suas experiências aqui nos Estados Unidos, chegou como turista, mudou para estudante, conseguiu o green card, hoje trabalha na sua área. Se você pudesse dar um conselho para a galera que está no Brasil, pessoas que nos acompanham, que quer vir aqui a passeio, a trabalho, a estudo, até mesmo pessoas que querem morar aqui nos Estados Unidos, o que que você falaria para essas pessoas? Olha, eu costumo falar que a gente precisa acreditar na gente mesmo, porque gente para falar que não dá certo, vão ter várias, várias, várias. Então, assim, dentro da minha própria casa, eu tive pessoas falando que eu não ia conseguir nem o visto. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu escutei coisas do tipo: "Ah, esquece que você foi enfermeiro no Brasil, que você está aqui para limpar chão e lavar vasilha". Só que isso me fez ser mais forte e provar para mim mesmo que não era o motivo de eu estar aqui esse, né, que o que eu queria, o que eu almejava era muito maior que isso.
Então a gente tem que acreditar mais na gente mesmo, que o nosso potencial é muito grande, a gente pode fazer o que a gente quiser, é sonhar e realizar, esse que é o sentido da vida. Bom, galera, então essa foi mais uma entrevista contando histórias de brasileiros, hoje trazendo o Gustavo. Quero agradecer a participação do Gustavo aqui, de contribuir com informações para nós. Lembrando que se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui abaixo. Se curtirem esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhem com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Muito obrigado, Gustavo. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando minha experiência com a sua galera. Um grande abraço para todos vocês. É nóis.